Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para a nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre pontuação. Para a gente relembrar um pouquinho, vamos encontrar as pontuações dentro do texto? Vem comigo e depois a gente faz a questão. Primeiro a gente vai ler o texto e vai localizar que tipo de pontuação tem nesse texto, certinho? Olha só aqui comigo. Quando crescer, vou ser ambientalista. Fragmento. Efeito estufa, destruição da camada de ozônio, poluição, desmatamento, aquecimento global. Você já ouviu alguma dessas expressões? Ora, que pergunta! É claro que sim. Afinal de contas, há alguns anos, esses temas ganham cada vez mais destaque no meio de comunicação. Jornais, revistas, TVs, internet chamam a atenção para as mudanças que estão ocorrendo no meio ambiente, especialmente sobre os impactos negativos nas ações do homem. E quem é que fala desses assuntos? Quase sempre os ambientalistas. Ambientalistas são todos aqueles que transformam em ações o ideal de que a relação entre as pessoas e o meio ambiente deve ser o menos predatório possível. Aqui está onde você pode encontrar esse texto, o restante dele, né? Então, agora vamos localizar que tipo de pontuação que nós temos nesse texto. Quando nós vemos logo aqui no título, nós já temos 3 sinais de pontuação. Uma vírgula, uma reticência e um ponto de exclamação. Aí nós encontramos uma vírgula aqui, uma outra aqui, mais uma aqui e outra, reticências novamente, mas nós encontramos também ponto de interrogação, exclamação, um ponto final, mais vírgulas, ponto, vírgulas, 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 seguindo mais uma vírgula, chegamos num ponto, ponto de interrogação, ponto que continua e o ponto final. Certinho? Olha só, a variedade de sinais de pontuação que nós encontramos, praticamente, né, todos que nós já estudamos hoje, né? Agora, depois que a gente identificou, vamos ver a nossa questão. O uso das reticências na segunda linha indica para o leitor que há, na letra A, algumas expressões que não devem ser apresentadas, várias transformações a serem feitas no meio ambiente, outras expressões que se destacam no tema sobre o meio ambiente, muitas dúvidas sobre as situações restritas no meio ambiente. Então, o que essa reticência ela está indicando? Ela só pode estar indicando, né, outras expressões que se destacam no tema sobre o meio ambiente, que tem mais coisa a ser falado, mais, pontinho, 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 significa que tem mais coisas, mais outras expressões. Então, a nossa resposta só pode ser a letra C. Certinho? Vamos aqui para mais um texto. Agora nós temos aqui fragmentos de textos, né? Trechozinhos de texto. Temos aqui a bruxa. Mariana comentou: ai, aparece a bruxa. Sim, mas uma bruxa tão bonita que só você vendo. Foi aí que Rogerinho soltou: bruxa bonita assim só podia ser fada, né? O travessão foi usado nesse texto para indicar. Veja bem, esse travessão. A descrição do ambiente, será que estava descrevendo o ambiente? B, a fala dos personagens, o travessão está indicando o quê? A fala dos personagens? B, C, aliás,
a emoção dos personagens, nós vimos que para expressar a emoção, nós geralmente, né, utilizamos o sinal de exclamação. Quando falar de emoção, você já se liga aqui. A beleza da bruxa, tá? Destacando a beleza da bruxa? Não, os travessões estão indicando as falas do personagem, né? Todas essas pessoas estão falando, são personagens do texto. Então, travessão é para indicar a fala das personagens do texto, certinho? Vamos para mais um texto para a gente analisar? Leia o texto abaixo. Ninguém quer saber de mim. Triste reclama o Joaquim. As minhas noites são chatas. Estou entregue às baratas. Nossa, quanto drama, né, crianças? No trecho, estou entregue às baratas, as aspas servem para dizer que Joaquim se sente. Veja bem, ele está bem dramático, né? As aspas são esses sinaizinhos aqui. Lembram? Então, essa palavra, essa expressão, entregue às baratas, essas aspas, elas servem para dizer que Joaquim se sente. Aqui vai falar como ele está se sentindo. Ele está se sentindo animado com essa expressão entregue às baratas? Certamente ele não está animado, né? Quem está animado acha que está entregue às baratas? Você já entrou numa casa onde está cheio de barata? Significa que não tem ninguém ali naquela casa limpando, não tem ninguém cuidando, zelando daquela casa, né? Ela está abandonada. Então, será que ele se sente como? Se ele está dizendo que está entregue às baratas, animado? Não pode ser. Abandonado, sim, né? Ele se sente abandonado. Nervoso. Quem se sente entregue às baratas está nervoso? Não, não pode ser. Está sujo, por isso que ele está dizendo que está entregue às baratas? Não, no caso do texto, né, ele diz assim, ninguém quer saber de mim. Quando a gente lê essa parte, a gente já deduz, né, que entregue as baratas é porque ele está sozinho. E geralmente a gente pensa, bem, quando a gente entra numa casa que ela está abandonada há algum tempo, o que que acontece? Ela está cheia, né, de visitantes inoportunos, que são as baratas e outras coisas mais. Então, nesse caso aqui, ele está expressando que ele está entregue às baratas. E crianças, é bom lembrar que as pontuações elas são muito importantes para expressar a ideia que o leitor quer passar naquele texto que ele está fazendo. Então, quando você for produzir um texto, você tem que saber utilizar a pontuação. E também, quando você for ler um texto, você precisa identificar a função dela ali naquele texto, certinho? E eu acredito que hoje, com essas atividades, você conseguiu identificar muito bem. Por isso, nós vamos finalizar por aqui, mas eu te vejo numa outra aula. E se você quer assistir essa aula de novo, corre lá na plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar. Até mais!